Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Química Analítica Qualitativa e hoje a gente vai desenvolver os processos de identificação dos cátions do grupo 5 da marcha analítica, tá? Bom, vocês já devem ter assistido os outros vídeos, então certamente sabem que nós fizemos vários processos de separação e identificação para cátions do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4 e agora então a gente chega finalmente no famoso grupo dos elementos ou dos cátions solúveis. Qual a principal característica dos cátions desse grupo? A principal característica é o fato de que eles não apresentam um único reagente que possa segregar, que possa separar esses elementos da possível mistura com outros elementos químicos. Então vejam que, diferentemente da sequência que a gente vinha fazendo, ao separar um conjunto de elementos, um conjunto de cátions de um certo grupo, acrescentando um reagente de grupo que precipita eles, dessa forma, para o grupo 5, a gente não tem um reagente específico. Então, qual que é a estratégia para trabalhar com a identificação analítica, qualitativa de cátions desse grupo, do grupo 5. A estratégia é trabalhar de forma individual, cada um dos cátions, tá? Nós temos 3 cátions de interesse no grupo 5, nós temos o sódio, nós temos o potássio e nós temos o amônio, tá? Nós temos o cátion amônio. Bom, vejam que, de acordo com as instruções e toda a explicação que vocês estão vão ver ainda, né, na aula teórica, esses 3 cátions apresentam essa característica de não interagirem com um único reagente que possa ou precipitá-los ou formar um complexo. Então, por conta disso, a gente vai trabalhar com duas vertentes, dois mecanismos de identificação distintos. Nós vamos trabalhar com um mecanismo de identificação baseado no famoso teste de chamas, tá? E nós vamos também trabalhar com alguma identificação, identificação de alguns compostos, de alguns cátions, pelos métodos químicos por via úmida, tradicionais. Então, o primeiro passo é a gente preparar a amostra, como a gente vinha fazendo, né? Então eu separei aqui um tubo de ensaio e, de acordo com o nosso protocolo, nós vamos acrescentar 10 gotas de cada reagente para os respectivos cátions de interesse. Então eu tenho aqui o cloreto de amônio, 1 molar, eu vou acrescentar 10 gotas desse reagente. Tenho aqui o cloreto de potássio, que é o reagente que vai colocar o elemento químico, né, o cátion potássio na nossa amostra. E eu tenho aqui o cloreto de sódio, que é o reagente que vai, né, inserir o cátion sódio na nossa amostra, tá? Muito bem. 10 gotas de cada cloreto da nossa amostra. Então tenho aqui a minha amostra preparada, vou agitar. E vocês sabem, né, que esses cloretos eles já são solubilizados, a amostra está completamente transparente. Tá? Então vou trabalhar com a minha amostra a partir desse preparo inicial aqui. Bom, eu vou só rotular o tubo, dizendo que esse é o tubo da minha amostra, porque a partir dele eu vou coletar alíquotas para cada tipo de teste que nós vamos fazer nesse momento. Bom, de acordo com o nosso protocolo, o que nós vamos fazer agora é a identificação dos cátions, e aí, como eu expliquei, nós temos a abordagem via teste de chamas e a abordagem via reação química em meio úmido. Vou deixar, por organização do vídeo, eu vou deixar o teste de chamas por último, porque a gente tem uns experimentos legais para serem feitos aqui no laboratório. Tá? Então, vamos partir para os testes químicos. Eu tenho ali na amostra sódio, potássio e amônio. E aí eu tenho um primeiro teste de acordo com o nosso protocolo, dizendo o seguinte, né? Colocar algumas gotas de amostra em um tubo de ensaio e verificar a presença do amônio com a adição de algumas gotas de um reativo de Nessler. Aqui surge um novo reagente, vocês não tinham visto ainda, né? Esse reativo de Nessler,
Ele não está no reagentário, ele é um reagente preparado à parte. E ele, na verdade, é uma solução alcalina de um tetraiodomercurato 2 de potássio. Bom, o que é esse tal desse tetraiodomercurato 2 de potássio? Ele é um reagente responsável por apresentar ou formar um precipitado amarelo acastanhado, quase que como um marrom, um precipitado quase com uma cor característica de um marrom, na presença do amônio. Se nós tivermos amônio na amostra, esse reagente vai formar, então, um precipitado de uma cor aproximadamente marrom. Tá? Então, esse é um tipo de teste químico para a presença de nitrogênio amoniacal. Né? Esse teste com o reativo de Nessler, ele é muito utilizado e ele é específico para nitrogênio amoniacal. Por isso que ele serve nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um tubo de ensaio limpo e vou transferir 5 gotas da minha amostra para aquele tubo. Tá? Bom, pessoal, então, sabendo que a gente vai coletar uma alíquota, né, umas 5 gotas da nossa amostra para um tubo limpo, eu tenho aqui a pipeta, vou fazer a utilização daquele esqueminha, né, do becker com água limpa, água deionizada e um becker de descarte. De novo, faço a lavagem da pipeta, da micropipeta, coleto uma fração da amostra, já lavo a micropipeta. Pronto. E agora eu tenho aqui um tubo limpo, né, com uma fração, uma quantidade pequena de amostra transparente. E agora eu acrescento o reativo de Nessler, tá? Vejam que o reativo de Nessler também é transparente. Ele tem uma cor levemente amarelada, mas sem nenhum sólido. Então, quatro gotas. E aí nós temos a formação desse precipitado amarelo castanho, quase que como um marrom, indicando então a presença de amônio na nossa amostra, tá? Esse é o primeiro teste, ele é um teste químico, tá? Nós temos uma outra abordagem de teste também para esse tipo de amostra, que é baseado na utilização de um indicador, que é a fenolftaleína. Então, nós vamos ver esse próximo teste agora, nesse momento, tá? Então, vou deixar aqui a nossa amostra, depois vocês vão ver uma imagem, né, na foto de como o resultado fica no final. E aí, seguindo o protocolo, o que nós temos é colocar 15 gotas da amostra em um outro tubo de ensaio e, neste tubo de ensaio, adicionar 5 gotas de hidróxido de sódio, 4 mol por litro. Então, temos aqui mais um tubo, o tubo da amostra, 15 gotas, uma quantidade razoável de material aqui. Devolvo o restante, porque o restante vai ser utilizado para outros ensaios. Tá? Bom, hidróxido de sódio 4 molar. Reagente de número 33. Busco no reagentário. 5 gotas. Bom, um ponto importante. Ao colocar o hidróxido de sódio,
ele não pode escorrer pela parede do tubo de ensaio, porque nós vamos aquecer esse sistema. E se houver hidróxido de sódio na parede do tubo de ensaio, esse hidróxido de sódio pode evaporar e criar um resultado falso positivo para o nosso ensaio. Tá? Então vejam que eu vou precisar acrescentar algumas gotas do hidróxido de sódio sem deixar com que ele caia ou escorra pela parede do tubo. Então só preciso tomar cuidado com a coordenação motora aqui, tá? Pronto. Agito o sistema. E agora, de acordo com o protocolo, fechar o tubo de ensaio com um chumaço de algodão umedecido com o indicador fenolftaleína. E aquecer durante 5 minutos em banho de água fervente. Então eu tenho aqui um pedacinho de algodão. Deixa eu pegar o pedacinho de algodão. Vejam que a fenolftaleína embebida, né, aqui no corpo desse chumaço de algodão vai ficar na boca do tubo de ensaio e nós vamos aquecer esse tubo de ensaio. E aí o resultado é o seguinte, qual que é a ideia do teste? Se houver aqui dentro, na nossa amostra, amônio, esse amônio vai ser evaporado, né? Na verdade ele vai sair da amostra na forma de amônia, gás amônia, e o gás amônia em contato com a fenolftaleína presa no algodão vai fazer com que essa fenolftaleína deixe de ser transparente e adquira a cor rósea, característica de um meio básico, por conta da presença da amônia em contato com a fenolftaleína do algodão, tá? Então esse é um outro tipo de teste. Então o que eu vou fazer aqui é praticamente umedecer quase que como uma tampinha muito fina do algodão, tá? Eu fiz o algodão no formato de uma tampinha, vou colocar a fenolftaleína, algumas gotas só, tá? E vou colocar esse algodão embebido com fenolftaleína em cima do tubo. Tomando cuidado para tentar fechar razoavelmente bem esse tubo, tá? Porque o gás evaporado precisa obrigatoriamente passar pelas fibras do algodão. Para que aí, sim, se houver a presença de amônio, o que há, né, porque nós colocamos, para fazer com que ele possa, então, entrar em contato com a fenolftaleína e mudar ela de cor. Então, agora, com o tubo preparado, vou colocar o sistema em aquecimento e vou ficar observando a possível mudança de cor da fenolftaleína ali em cima do algodão. Five minutes later. Muito bem, pessoal. Então, passados os nossos 5 minutos de aquecimento, eu já pude verificar aqui a formação de um sistema róseo na boca do tubo de ensaio, né? Que foi basicamente a quantidade de fenolftaleína que reagiu com o gás amônia, que foi eliminado da solução da nossa amostra sob aquecimento. Então vocês vão ver as fotos, né, que foram feitas para a indicação da amônia, presença de amônio na nossa amostra pelo teste da fenolftaleína, tá? E agora a gente continua o protocolo, certo? Então o protocolo diz o seguinte, para identificar os íons potássio, a gente vai fazer a identificação nesse próprio sistema que está aqui, deve-se eliminar os íons amônio
Então veja, a gente vai deixar a amostra em aquecimento para que todos os íons amônio saiam na forma de gás, né, como o amônia, e a gente vai deixar para isso um aquecimento durante 10 minutos, tá? Bom, a gente vai comprovar a eliminação da amônia depois dos 10 minutos. Nós vamos preparar um outro sistema como esse, com o algodão. Vamos colocar ali na ponta, na saída do tubo de ensaio. E se não houver mais a formação, né, de uma coloração rósea, o aparecimento de uma coloração rósea no algodão, significa que nós de fato não temos mais amônio dentro da solução, porque consequentemente não está sendo liberado mais gás amônia, tá? E aí depois disso nós vamos ajustar o pH dessa solução para próximo de 7. Nós vamos ajustar o pH para próximo de 7, adicionando ácido acético 3 molar, tá? Verificaremos o pH com um papel indicador universal e depois nós vamos utilizar um novo reagente, que é o hexanitrocobaltato de sódio. Esse reagente, então, em contato com a amostra, se essa amostra tiver cátions do tipo potássio, nós vamos verificar a presença de potássio pela formação de um precipitado. Bom, então, cronômetro valendo, 10 minutos de aquecimento. E aí a gente vai, então, verificar se todo o amônio foi eliminado da nossa amostra, tá? Bom, muito bem, pessoal. Então, passados os 10 minutos de aquecimento, certamente aqui a gente teve uma quantidade grande aqui de amônia saindo, né, na forma de gás. E agora, espera-se que a solução esteja livre do cátion amônio, para que a gente possa fazer o teste para potássio, né? Então, para verificar se nós não temos mais amônio na amostra, eu vou preparar de novo um sisteminha com algodão, né? Um pequeno chumaço de algodão. Vou colocar um pouquinho de fenolftaleína. E vou colocar esse chumaço de algodão na boca do tubo de ensaio. Para termos de verificação, eu vou retornar aqui o tubo de ensaio para o aquecimento e vou aguardar aí mais 1 ou 2 minutos para ver se não há a formação de novo da coloração rósea, tá? Indicando a completa saída do amônio do nosso meio reacional da nossa amostra. Então, mais 2 minutos de aquecimento. Muito bem, pessoal. Então, dados os 2 minutos de aquecimento, ao observar aqui o nosso algodão, nós não temos nenhuma formação de coloração rósea, o que significa que não há mais amônio como cátion na nossa amostra, tá? Então, teste concluído. E agora a gente segue com o protocolo, certo? Então, o que o protocolo diz? Então, a partir deste momento, ajustar o valor de pH do sistema para próximo de 7, através da adição de algumas gotas de ácido acético. Então, eu já separei, vou remover aqui o algodão, né? Pronto. Ácido acético 3 molar. E vou acrescentar aqui pelo menos umas 10 gotas. Eu tinha colocado 5 gotas de hidróxido de sódio, uma base forte, né? O ácido acético como um ácido fraco, eu vou pelo menos dobrar o valor em termos de quantidade de material. Sobrou um pouquinho de algodão aqui na ponta, deixa eu tirar com calma. Pronto. Vamos lá, umas 10 gotas. Agito o sistema. E agora preciso medir o pH, né, para próximo de 7. Como eu preciso saber aproximadamente o valor do pH, eu posso utilizar um papel, uma fita indicador universal, tá? Por conta da sua precisão.
Preciso usar um pHmetro nesse caso? Claro que não, né? Bom, vamos lá. Amostra coletada na fita, e agora eu comparo a cor da fita. Eu tenho aqui aproximadamente 7. Então, pH confirmado. Agora, adicionar o reagente hexanitrocobaltato 3 de sódio. Então, a partir desse sistema, se houver, né, durante o acréscimo do reagente, se houver a formação de um precipitado amarelado, eu confirmo a presença de potássio na amostra. Teste químico, tá? Para a presença de potássio. Formação de um precipitado amarelado. Confirmação para potássio, tá? Esse é o teste químico. Bom, vejam uma coisa importante aqui. Nós estamos trabalhando com um reagente, esse hexanitrocobaltato de sódio. Ele tem sódio. E um dos cátions do grupo 5 é sódio. Então eu tenho que tomar cuidado para que, ao utilizar um reagente, eu não coloque nessa etapa o próprio cátion que eu pretendo verificar mais para frente. Então vejam que essa foi a última etapa do processo. Sendo a última etapa do processo, eu não vou, a partir deste tubo de ensaio, tentar qualquer verificação para sódio, porque o resultado vai ser, obviamente, positivo, uma vez que tem sódio no próprio reagente, tá? De teste. Então eu tenho que tomar cuidado com a sequência experimental para que eu não acrescente o cátion de interesse a ser buscado por conta da presença desse próprio cátion dentro do reagente. Um outro exemplo é o teste para amônia com o reagente de Nessler. Por que ele é importante a gente tomar cuidado com a sequência? Porque o reagente de Nessler, ele tem potássio. Então vejam que eu não posso, a partir do teste de amônia com o Nessler feito, desta amostra tentar fazer um teste para potássio, porque o resultado obviamente vai ser positivo, uma vez que o próprio reagente de Nessler tem potássio na sua composição. Tá? Então, cuidado na sequência da realização dos experimentos, para que você não eventualmente identifique um cátion que faz parte do protocolo, né, que está dentro dos reagentes que são utilizados no protocolo. Então, essa sequência ela é importante e, por isso, de novo, a importância da realização, da criação do fluxograma de cada etapa. Bom, nós verificamos aqui a presença de potássio pelo teste químico, nós verificamos a presença de amônio pelo teste químico, e agora a gente tem praticamente os testes de chamas. Né? São dois testes muito bacanas de serem feitos, tanto o do potássio quanto o do sódio, mas, na verdade, eu trouxe mais cátions para fazer o teste de chamas, para vocês poderem observar a coloração de cada teste. Tá? Então, nós vamos fazer uma nova abordagem de teste, de verificação, de identificação de cátions, a partir de um teste conhecido como o teste de chamas. Bom, vejam que o teste de chamas ele tem uma abordagem característica da análise de um cátion a partir da sua configuração eletrônica, que vai causar
a emissão de um certo comprimento de onda, deixando a chama colorida. Então, eu vou organizar a bancada para que a gente possa fazer o teste de chamas. Tá? Nós vamos precisar do bico de Bunsen. Vou eliminar esses reagentes a mais aqui, né? Vou tirar eles da bancada. E aí, com a bancada organizada, a gente retoma o conceito do teste de chamas. Tá? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso protocolo, vocês já viram, né, toda a etapa de identificação de cátions amônio e potássio. Bom, falta fazer a identificação do sódio, né? Nós vimos a identificação via reação química para amônio utilizando o reagente de Nessler. Nós fizemos a identificação para amônio utilizando o teste da fenolftaleína. E nós fizemos a identificação do potássio utilizando a reação com o hexanitrocobaltato de sódio. Então, esses mecanismos químicos são uma possibilidade no desenvolvimento da identificação desses cátions. Agora falta sódio, né? Nós não fizemos um teste químico de via úmida para sódio, porque o sódio ele tem o famoso teste de chamas, que é muito característico. O sódio é um dos elementos químicos que tem uma emissão muito intensa de uma cor amarelada, muito característica do seu comportamento. Então a gente consegue identificar sódio facilmente, justamente pela presença dessa emissão característica durante o teste de chamas. E é claro que, aproveitando que nós também temos o cátion potássio dentro da nossa amostra, nós vamos fazer o teste de chamas também para o cátion potássio. Tá? Então, vejam o seguinte, eu tenho aqui preparada a bancada, nós temos a nossa amostra, tá? O que restou da nossa amostra, e isso é um ponto importante porque vejam que no começo do experimento eu separei uma fração da minha amostra pura para fazer os testes químicos e a outra fração ficou intocável, outra alíquota ficou guardada dentro do tubo de ensaio. Isso é importante porque, se vocês perceberem, durante os protocolos de reação química de via úmida, né, tanto o teste de Nessler como o teste do hexanitrocobaltato de sódio, nós estamos utilizando reagentes que têm cátions que podem ser interferentes ou podem dar algum falso positivo no nosso teste de chamas. Por quê? Por exemplo, o teste de Nessler, ele tem, o reativo de Nessler, ele tem potássio na sua composição química. Né? Dentro da sua formulação tem potássio. Então, não faz muito sentido eu acrescentar à minha amostra original o reativo de Nessler, sendo que o próprio reativo tem potássio. Então, quer dizer, se eu fizesse a identificação do teste de chamas nessa amostra, ela estaria contaminada com um potássio que eventualmente não estaria nela antes. Ou mesmo o caso do hexanitrocobaltato. Né? Por exemplo, o hexanitrocobaltato de sódio tem sódio. Então, não faz sentido eu tentar fazer a análise do teste de chamas depois que eu acrescentei esse reagente na amostra. E por isso foi importante conhecer o protocolo todo para saber que, no início dele, eu precisava separar duas alíquotas, uma que ficaria reservada exclusivamente para o teste de chamas e a outra alíquota que passaria por toda a rotina dos testes por química de via úmida, né, pelos testes reacionais que nós já fizemos. Então isso é um ponto importante. Tá? Vejam que agora nós vamos realizar o teste de chamas, ele é muito simples. Eu acho que vocês já viram isso em algum outro momento, mas é importante frisar, né, o teste de chamas. Ele vai ser um teste feito com uma chama, um bico de Bunsen, que vai ser a nossa fonte de calor, tá? A nossa amostra já guardadinha ali. Nós vamos utilizar um suporte para coletar essa amostra e levar ela ao bico de Bunsen. Então, para isso, nós vamos utilizar fio, né, um fio de níquel cromo, uma liga metálica específica para isso, tá? E eu já vou ensinar vocês a como preparar esse fio. Nós vamos precisar também de um filtro de azul de cobalto, né? É uma plaquinha de vidro que tem uma coloração muito característica que vai ajudar a gente a filtrar algumas cores dentro do teste de chamas. E como essa câmera que vocês estão me vendo, ela é uma câmera automática, eu coloquei aqui do lado uma outra câmera, né, do celular, que eu vou tentar manualmente compensar a exposição para que vocês consigam ver a cor da emissão da chama durante o teste.
Tá? Então isso é um ponto importante. O teste de chamas ele é baseado num princípio clássico, num fenômeno que um átomo pode, né, ao receber uma fonte de energia externa, pode receber e absorver essa energia. Então, na verdade, os elétrons da camada mais externa da sua eletrosfera vão absorver certos comprimentos de onda, certos valores de energia da nossa fonte, que seria a chama, eles vão ser excitados para um nível mais externo, um nível mais energético, e quando eles retornam para a sua camada fundamental, o seu nível fundamental de energia, ele emite essa diferença, né, que ele teve que absorver para alcançar um nível mais externo. Quando ele retorna, ele emite, ele libera essa energia que ele absorveu inicialmente. Essa energia liberada, ela é liberada na forma de radiação visível, né? Pelo menos no caso do sódio e do potássio, nós temos um comprimento de onda visível que é característico do elemento químico. Porque esses níveis de energia, eles são específicos, as suas configurações são específicas para cada elemento químico, para cada átomo. Então, o sódio, o elemento químico, o sódio tem uma configuração de níveis de energia característicos dele, e a diferença de energia que esse elétron excitado vai emitir é específica para o sódio. E o sódio é um dos elementos químicos que é o elemento químico que, no teste de chamas, emite um comprimento de onda, uma energia na cor amarela. Pelo menos no na nossa análise visual, nós enxergamos como amarelo. Tá? E o potássio, ele é um elemento químico que emite uma cor no teste de chamas, que a gente diz que é uma cor violeta. Tá? Então, o problema é o seguinte, a nossa amostra tem tanto sódio como potássio ao mesmo tempo. Então, o sódio, por ser um elemento químico que emite uma intensidade de cor amarela muito intensa, nós não conseguimos também enxergar o violeta que está sendo emitido junto, porque tem sódio e potássio emitindo ao mesmo tempo durante o teste de chamas. E é para isso que a gente utiliza o vidro de cobalto. Primeiro, nós utilizamos o vidro de cobalto porque na nossa amostra tem sódio e potássio, tá? E o sódio emite muito, então a hora que eu coloco o filtro de azul de cobalto entre os meus olhos e a chama, eu filtro, eu barro, eu absorvo toda a emissão do sódio, e o que chega aos meus olhos, o que atravessa o filtro, é apenas a emissão do potássio. E então eu consigo ver a chama violeta, meio azulada, né, por conta do filtro, mas eu vejo a emissão violeta do potássio, caso haja potássio na amostra. A nossa amostra tem potássio, porque nós preparamos ela assim. Então, nós vamos preparar o nosso ensaio. Tá? O que a gente precisa para o nosso ensaio? A gente precisa, basicamente, do fio de níquel. Tá? Então, vejam que o fio de níquel, ele vem enroladinho. Às vezes ele vem pronto, já. Ele vem pronto num esqueminha como esse daqui que vocês estão vendo. Então, é um fio e a pontinha dele é enrolada. Não sei se dá para ver na câmera aqui. A pontinha dele aqui, ela é enrolada, né, para ter uma área maior e a gente conseguir molhar mais o fio e arrastar mais a amostra para a chama. A gente às vezes encontra fio assim, tá pronto, no laboratório, mas caso não tenha, caso você se depare com um rolo de fio como esse, como que a gente prepara esse fio? A gente pega um pouquinho dele, tá? Não precisa ser muito, você abre aqui o rolo e com um alicate de corte, você vem aqui e corta pelo menos uns 10 centímetros de fio, tá? Corta o fio. E na pontinha você tem que enrolar ele como um caracol. 2 voltas é o suficiente, tá? Então eu vou utilizar a própria alicate para pegar na ponta do fio e enrolar ele em torno do seu próprio eixo aqui, né? Para aumentar a área. Aperto um pouquinho, dou umas batidinhas para ele ficar plano. Alinho ele e pronto. Tenho um fio para o meu teste de chamas preparado, tá? É claro que vocês viram que eu toquei ele com a mão, eu contaminei todo o fio com suor, com contaminantes e tudo mais. E isso é um problema, né? Porque a minha mão, ela tem suor, naturalmente. E quer dizer, o suor ele não contém sais minerais, como por exemplo o sódio. Então, se eu colocar na chama, eu não vou estar analisando, na verdade, um contaminante? Sim, então eu preciso
fazer um protocolo de limpeza. Como é que eu limpo esse fio? Primeiro, eu posso fazer a limpeza normal com água deionizada, tá? Então, eu utilizo uma piceta com água deionizada, lavo o fio, retiro a maior parte dessas impurezas, e aí depois eu faço a limpeza com ácido clorídrico concentrado, que é o que eu já deixei preparado aqui nesse tubo de ensaio. Tá? Então eu tenho uma solução de ácido clorídrico concentrado, vou utilizar para limpar o fio, e aí vocês vão ver isso agora. Primeiro eu vou fazer a limpeza com água deionizada, tá? Eu vou arrumar aqui no cantinho uma piceta com água e já vou lavar ele na pia, tá? Muito bem, os fios já foram lavados, eu trouxe aqui um pedaço de papel para ajudar a secar um pouquinho do fio. E agora, eu vou utilizar um deles só, né? Então, com cuidado, eu vou pegar o fio, que vai ser a minha referência, e vou mergulhar no tubo de ensaio com ácido clorídrico, tá? Com fio seco, ok? Então, mergulho no ácido clorídrico, faço a lavagem. Enquanto isso, eu já acendo o bico de Bunsen. Então, registro de gás geral aberto, janela de admissão fechada, bico de Bunsen aceso, aumento a chama e abro a janela de admissão de oxigênio para que a chama fique azulada. Tá? Isso é importante porque se nós tivermos uma chama laranja, você tem uma dificuldade em enxergar a contribuição do elemento químico que você vai querer identificar pelo teste de chamas. Né? Então, fora que a gente tem aqui uma combustão incompleta. Né? Então, lembrem no teste de chamas, a chama controlada, azulzinha, tá? Para que a gente não tenha dificuldades no ensaio. O que eu vou fazer agora é tirar o fio do ácido clorídrico, enxugar ele, né, secar ele na própria chama do bico de Bunsen, e depois eu vou mergulhar ele na amostra e levar para a chama, novamente. Para isso, eu vou ligar a outra câmera, né, vou até tirar aqui essas outras peças de cima da bancada, e eu vou ligar a outra câmera para que vocês consigam enxergar melhor o ensaio, tá? Por causa do resultado. Por causa da visualização da câmera que nós estamos utilizando aqui. Então, vou preparar aqui a outra câmera. Muito bem. Com a nossa câmera secundária gravando, o que eu vou fazer é enxugar a minha amostra. Secar o fio que foi lavado no ácido clorídrico, justamente para eliminar as possíveis impurezas na superfície do fio, tá? Vejam que o fio na chama não causa nenhuma modificação de cor. Isso é uma coisa importante, né? É um ponto importante. Bom, agora eu vou colocar o fio limpo na minha amostra e vou levar ao teste de chamas. E aí o que vocês vão ver inicialmente é a emissão do sódio. Vejam a cor característica da emissão do sódio. Como nós temos pouca amostra, ele dura pouco tempo, né? Mais um pouquinho. Amarelo, veja.
Inicialmente, nós temos um amarelo característico da volatilização, né, do líquido que fica na superfície do fio, e agora o que vocês estão vendo é toda a emissão do sódio que está sendo arrancado da superfície do fio por conta da energia térmica que a chama está passando para o fio. E é claro que ele vai ficando cada vez mais fraquinho. Quanto mais átomos de sódio a gente vai arrancando da superfície do fio, tá? Por isso que é sempre importante lavar depois a nossa amostra, o nosso fio, desculpa. Bom, vejam o seguinte, a cor do sódio ela é muito intensa, né, e é muito característica. Então fica difícil. Vocês conseguiram ver alguma emissão violeta nesse vídeo? Não, é difícil porque a emissão do sódio ela é muito intensa. Então agora, para barrar essa cor amarela do sódio, nós vamos olhar a mesma chama com o filtro de azul de cobalto. E aí eu vou colocar também um outro filtro igual aqui na frente da nossa câmera secundária, né, para vocês também terem a visão de como fica a chama em frente do filtro, tá? Então agora, potássio. Mais uma vez. Coleto a amostra e levo a chama. Muito bem. Essa é a emissão do potássio. E aí vocês acabaram de ver o teste de chamas. Ele é muito simples, né? Não precisa de nenhum preparo muito complexo, na verdade é só tomar cuidado com as contaminações. O preparo do próprio fio de níquel, né? A sua limpeza, e é claro, todo o cuidado de ter o filtro, né? Uma chama bem controlada, e o teste é relativamente simples. Né? Ele é baseado num fenômeno de absorção e emissão que os átomos, nesse caso, né, os metálicos especialmente, têm quando, ao absorver certa energia, esses elétrons excitados retornam ao seu estado fundamental, emitindo um comprimento de onda que vai ser capturado, né, visualizado pelos nossos olhos. Então, cada elemento químico tem uma emissão característica, uma cor característica no teste de chamas, e a gente consegue verificar a presença ou a ausência desses elementos, ok? Bom, é claro que é um teste que pode conter uma certa subjetividade em alguns casos, porque é um teste que depende da visualização, né, de uma característica, na verdade, a identificação de uma característica visual de alguns elementos. Nem todos os elementos têm uma emissão tão presente, tão característica como, por exemplo, o sódio, ou até mesmo o bário, que é verde, o lítio, que é um vermelho bonito. Então, esse teste ele pode ser considerado um teste prévio, preliminar, para que outros testes possam ser feitos para a verificação desses elementos químicos, testes que dependem de reações mais
específicas, mais precisas, como, por exemplo, o caso do próprio potássio. O potássio ele é um elemento químico que tem uma emissão muito fraquinha, né, se comparado com outros elementos, por causa da sua cor violeta. Então, elementos contaminantes como o próprio sódio, que tem em quase todo lugar, né, o sódio é um elemento que está presente na grande maioria das superfícies, né, está presente nas nossas mãos, nas contaminações, ou como contaminação em ligas metálicas e tudo mais, ou até mesmo no próprio vidro, né, que a gente utiliza para fabricar a vidraria de laboratório, nós temos sódio como um componente da sua estrutura. Então, nós precisamos buscar reações químicas que possam comprovar ou corroborar aquele resultado que vocês observaram no teste de chamas, tá? Bom, é isso, pessoal. Agora nós vamos fazer um outro ensaio com vários outros sais para vocês verem as cores características, né? Nós vamos fazer ensaio com bário, com lítio, com potássio, com cálcio, com sódio, e aí então acompanhem o restante da nossa aula. Valeu! Bom, pessoal, então nós vamos ver agora os sais individuais, tá? Para o teste de chamas eu trouxe aqui para a gente ver qual é a emissão do cálcio, né, no teste de chamas, qual que é a emissão do potássio, qual é a emissão do lítio, do estrôncio e do sódio sozinho, né, individual, como vocês já viram aí. Então vamos deixar o sódio por último, porque ele é o mais intenso, vocês já perceberam que a cor dele é aquela cor amarelona característica. Então eu vou aqui pegar um fio, né, limpinho, vou limpar ele no ácido clorídrico, tá? Vou secar esse fio para eliminar possíveis impurezas, porque o cloreto, sendo volátil, ele arrasta um pouco dessas impurezas. E aí depois, com o fio limpo, vejam que na chama ele não altera a cor, né? Ele mantém a chama na cor azulada. Com o fio limpo, eu vou coletar um pouquinho de cada sal, de forma individual, para vocês verem as cores, tá? Como o fio e esse sal não se conectam muito bem, né? É difícil pegar aqui o sal com um fio seco, eu vou aproveitar o próprio ácido clorídrico, vou mergulhar o fio nele, tá? Vou deixar o fio úmido, e aí com o fio úmido eu consigo pegar um pouquinho do sal. Eu tenho aí a função, então, do ácido clorídrico de fazer a limpeza do fio, de conseguir aglomerar e trazer um pouquinho, né? Coletar um pouquinho do sal, e o ácido clorídrico é um excelente agente volátil para melhorar a emissão desses átomos, né, dessas espécies metálicas, num sal como esse daqui, tá? Então vejam cálcio exposto à chama durante o teste de chamas. Vocês estão vendo a coloração, essa coloração mais laranja, tá? Um laranja avermelhado. Característico, então, emissão característica do cálcio nesse caso, tá? Bom, vou limpar o fio. Eu posso limpar um pouquinho na água, tem um pouco de água deionizada limpa aqui. Sempre, né, vou secar, tirar um pouco dessa água, secar. Vou lavar no ácido clorídrico, tá? Esse é um ponto importante. Faço a lavagem no ácido clorídrico limpo. E agora vamos ver o teste para potássio, tá? Cor. Qual é a cor característica da emissão do potássio? Violeta, né? Então vou coletar aqui um pouquinho do potássio. Potássio no teste de chamas. Vejam que eu tenho uma emissão amarela ainda é contaminante, tá? Mas eu já consigo ver um pouquinho da emissão violeta. Aqui. Vejam. Um violeta bem fraquinho. Ainda tem um pouco do sódio, tá? Ó, aqui nesse caso já dá para ver melhor um pouquinho do violeta. E aí, é claro, se eu quiser confirmar, né, eu uso o filtro em frente aos meus olhos, e aí eu tenho uma emissão, uma visualização da emissão própria do violeta muito mais pura, né, sem essa interferência de outros elementos químicos. Bom, vou fazer a lavagem aqui no ácido clorídrico. E agora vamos para o lítio. Qual é a emissão característica do elemento químico lítio no teste de chamas? Lítio vai emitir carmim, tá? Essa é a cor, o nome da cor da emissão do lítio. Vocês vão ver que ela é muito característica, é um vermelhão bonito.
Sequei o ácido clorídrico, molho o fio no ácido clorídrico de novo, só para coletar um pouco do sal, tá? Então, pego o sal e agora exponho ele à chama. Vamos lá, lítio na emissão do teste de chamas. Olha que cor bonita. O vídeo não capta muito bem a cor, para mim tá bem vermelho, um vermelho muito bonito aqui. Para vocês eu acho que está aparecendo um pouco mais de laranja, por causa do balanço de branco que a câmera faz automaticamente. Então essa é a emissão característica do lítio. Muito bonito. Bom, lavo o fio. Ácido clorídrico. E agora vamos para o estrôncio. Então, molhe um pouquinho de novo no ácido clorídrico para coletar o sal. Emissão do elemento químico estrôncio, que é um vermelho característico também. Vamos lá. Estrôncio. Muito bem. E por último, sódio, né? Então vou pegar aqui um fio só para o sódio, porque ele contamina tão fácil outras espécies. Vou usar um fio novo, eu lavo ele, né, com o ácido clorídrico. Limpo na chama. Volatilizo, né? Removo contaminantes. Molho de novo, ácido clorídrico. E agora coleto um pouquinho do sódio. E o sódio tem aquela emissão característica. Laranja, bonito, veja. Essa é a emissão, então, do átomo de sódio no teste de chamas, tá? Bom, para facilitar a visualização, a gente tem um outro experimento também com os sais. Vocês estão vendo ali, né, atrás na capela, alguns sprays. A gente preparou solução desses cloretos e a gente vai espirrar essa solução na chama para que a gente tenha uma melhor visualização de cada uma das cores dos elementos químicos. Tá? Então, vamos ver o outro ensaio com as soluções espreadas na chama para vocês verem as cores de cada elemento químico durante o teste. Tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui na capela do laboratório. Foram preparadas algumas soluções dos cloretos puros. Tá? Então, nós temos aqui uma solução de cloreto de estrôncio. Então, eu vou espirrar essa solução sobre a chama para vocês verem a cor de emissão do elemento químico estrôncio. Tá? Então, vamos lá? Estrôncio. Essa cor, vermelho tijolo, vocês estão vendo na chama. Bom, vamos ver agora o elemento químico cálcio. Cálcio, né, foi preparado também uma solução de cloreto de cálcio. Nós temos o cálcio emitindo uma cor alaranjada.
Muito bem. Temos agora o potássio. A sua emissão característica violeta. Temos o lítio, com a sua cor carmim. Temos um íon diferente que não foi visto no último experimento, o bário. O bário emite uma cor verde amarelada, então vejam o bário. E por último, o elemento químico sódio, né? Foi também preparada uma solução de cloreto de sódio. Vejam a emissão do sódio nesse caso. A cor amarela característica do sódio, né? Bom, muito bem, pessoal. Então esse foi o teste de chamas para vários elementos químicos distintos, né? Muito bem.